Cupincha, Sujaia, eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre um famoso criminoso da antiguidade do Japão, a história de Nezumi Kozou. Segue a adaptação. Cupinchas, meu pai sempre me contava, divertidamente, a história de um ladrão que invadia sorrateiramente as mansões dos ricos, corruptos, infestadas de guardas armados até os dentes, entrava em combate com um ou com outro samurai, praticamente sem usar arma alguma, e depois saía correndo pela madrugada, pelas ruelas, jogando através das janelas patacas de ouro aos pobres. Nezumi Kozou, literalmente garoto rato ou menino rato, foi o apelido de um grande ladrão conhecido por roubar dos ricos e dar aos pobres. Seu nome era Jirokichi Nakamura, e dizem que ele nasceu no ano 9 da era Kansei, ou no ano de 1797. Era conhecido como filho de um carpinteiro da equipe de Kabuki de Nakamura, e se tornou mestre de obras em estruturas, como cenários móveis, palcos. Com 23 anos, ele passou a viver uma vida desregrada de jogos de azar. Endividado, deserdado por seu pai e sem ter onde morar, ele entrou para a vida do crime, assaltando um quartel de samurais em 1823. Cupinchas, assaltar uma base militar cheia de samurais armados parece ter loucura, mas havia um motivo por trás muito conveniente. O roubo não seria pelo dinheiro, mas porque a guarnição jamais prestaria queixa formal contra ele. Um quartel de samurais invadido por um ladrão seria uma extrema e vergonhosa insolência. Com isso, ele poderia receber apenas uma repreensão caso fosse capturado. Claro, né, Cupinchas? Ninguém impediria que o nosso herói fosse decapitado no ato e ter o seu corpo desovado em algum lugar. E fim da história. Nezumi Kozou era magro e de compleição atlética. Ele sempre se dirigia aos alvos, se escondendo, se arrastando e se esgueirando como um rato. Tudo para evitar combates desnecessários. Portanto, ele quase não fazia vítimas e só pegava o dinheiro fácil de ser transportado, jamais levando objetos que pudessem comprometê-lo mais tarde. Diz uma lenda que ele usava ratos para distrair os guardas, e por essa razão ganhou esse apelido, Nezumi Kozou, garoto rato, ou menino rato. Outros dizem que esse nome se deve a que ele nasceu no ano do rato do horóscopo chinês. Certa feita, ele foi capturado em 1825, no qual castigaram ele com uma marca de tatuagem especialmente reservada aos ladrões e baniram ele de Edo, a antiga Tóquio. Esse castigo levíssimo foi graças a nunca terem dado queixa contra ele. Cupinchas, era uma época em que decapitavam qualquer um apenas por roubar 10 ryos, 10 patacas de ouro do antigo Império Japonês. Só que ele não deixou a vida bandida e voltou a roubar ainda mais. Finalmente, em 1832, ele foi surpreendido ao invadir a residência do vice-ministro Miyauchi Matsudaira. O castigo para reincidentes era severo, e desta vez ele foi condenado à pena capital. Após ele ser exibido e humilhado por toda a cidade como exemplo, Nezumi Kozou foi decapitado no dia 19 de agosto daquele mesmo ano no local de execuções de Suzugamori, onde hoje há um marco demarcando o local. Naturalmente, né, Cupinchas, que uma figura tão próxima do povo assim não poderia deixar de ser notada, e a literatura, o teatro, o cinema e a televisão explorou ao máximo esse mito.
Tanto que hoje em dia existem parques temáticos no Japão representando aquela época. E claro, sua figura não poderia faltar. A sua sepultura, ou o que restou dela, se encontra escondida no templo de Ekō-in. E a que fica à mostra para o público é falsa. Contam que um comerciante chamado Issei Shirobe se tornou proprietário da tumba quando construiu ela anos depois. E a lápide de Nezumi Kozou possui a seguinte inscrição: aquele que carregar consigo as raspas da sepultura do ladrão se tornará forte no jogo. Devido a essa promessa, sua lápide foi extensamente desgastada por malucos que rasparam a lápide a tal ponto que os responsáveis pelo templo tomaram a decisão de ocultar o sepulcro. A depredação da lápide foi tanta que foi colocada uma nova pedra no lugar, com uma placa pedindo para rasparem a pedra substituta. Essas imagens que vocês estão vendo, Cupinchas, mostram pessoas raspando a sepultura falsa e o pó obtido que supostamente daria sorte no jogo. Só que não, né? Como disse, a verdadeira lápide está escondida. E até mesmo a que afirmam ser a verdadeira lápide, essa da imagem, Cupinchas, na verdade seria apenas uma outra réplica, falsificação. Tudo para evitar o assédio dos viciados em jogos. Além da promessa da tumba, existe a crença de que no jogo de gato e rato, Nezumi Kozou, o garoto rato, escapou mais de 100 vezes, demonstrando ter uma sorte considerada pelos japoneses da época como demoníaca. Entretanto, Cupinchas, apesar dele ter existido de verdade, não se sabe tanto assim sobre esse gatuno, pois seus feitos foram muito exagerados pela literatura durante o século XIX. E muitos desconfiam se ele realmente dividia com os pobres o dinheiro dos seus roubos. Cupinchas, quando pesquisei esse assunto há alguns anos, vocês não fazem ideia do difícil que foi encontrar um texto que não exagerasse os seus feitos. A maioria das fontes que consultei na época superestimavam a figura do herói justiceiro, que roubava somente dos ricos e dava tudo aos pobres, como se fosse um estandarte político, uma figura icônica lutando contra a tirania feudal daquele tempo. Muito dessa fama se deve a que ele supostamente teria roubado a cifra de 30 mil ryos, que, por sinal, nunca foi encontrada nenhuma pataca desse dinheiro, gerando a lenda de que ele dividia com os pobres. Historiadores afirmam que ele nunca existiu como Robin Hood, enquanto que até hoje, muitos japoneses acreditam que sim, que ele de fato roubava dos ricos e dava aos pobres, como um justiceiro nobre. Cupinchas, tudo isso é muito antigo. E o Japão nunca foi lá muito fã de manter registros precisos sobre seus criminosos. No passado, existiram ainda outras figuras notáveis no Japão, mas que por causa disso, passaram praticamente em branco pela história, restando apenas um que outro relato que passou de pai para filho. E eu me sinto felizardo por ter ouvido essa história diretamente do meu pai. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.